Quantos mortos você ressuscitou hoje? Quantos enfermos você curou? Já andou por cima das águas em algum momento da sua vida? Registrou essas proezas que você fez, baseando-se em um livro que sequer foi escrito para você ou para o seu tempo? Assim fica difícil, não é mesmo, meu amigo? Muitas pessoas fazem a seguinte afirmação: todo mundo crê nisso, todo mundo crê naquilo, então é verdade. E mais, os meus pais acreditavam desta forma, daquela forma. Por isso, devo seguir a orientação e o exemplo dos meus pais, para que os meus dias sejam tranquilos. E por aí você segue, falando de tradição, de honrar os pais, de Bíblia e tudo mais. Que a sua cabeça e tudo mais que a sua cabeça se recorda. Tudo bem, mas você sabe que nem todo o exemplo deixado pelos nossos pais são bons exemplos, não é mesmo? Vamos lembrar que se os seus avós ou pais foram maus esposos e esposas, maus filhos e maus cidadãos, você não precisa segui-los nas mesmas atitudes reprováveis. Você concorda? Você precisa, é claro, afastar-se o quanto antes dos maus exemplos e cuidar, porque alguns dos maus comportamentos dos seus antecessores tendem a ser hereditários. É preciso ter vigilância intensa. É sobre este assunto que eu tratarei logo após a nossa abertura. Fique comigo. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito obrigado por sua presença aqui neste vídeo. E você está falando com o apresentador do canal. Sim, meu nome é Denilson Douglas. Eu estou com você, junto com o canal Vigilante da Razão. Esse canal que trata sobre diversos assuntos relacionados ao ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, um monte de assunto para deixar você muito bem informado. E se você ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir por gentileza que você se torne uma pessoa inscrita para fortalecer ainda mais essa minha luta em prol de um mundo melhor, em prol de uma sociedade com um pensamento livre, com um pensamento fora da caixa. Então você aqui é muito bem-vindo. Considere, por favor, a possibilidade de você se tornar membro desse canal. Porque quando você faz isso, você me dá uma força ainda maior. E também, caso você queira me ajudar, você pode fazer um Pix de qualquer valor para esta chave Pix que está passando aí agora, nesse exato momento. Você me ajuda muito, mandando qualquer valor para o vigilantedenilson@gmail.com, tá bom? Mas vamos direto para o vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta, inicialmente uma pergunta para fazer a você. Por que não usar o seu senso crítico, se é que você possui, e analisar os dogmas seguidos por seus pais, avós, bisavós, tataravós e por aí se vai? Sim, porque se você analisar direitinho, é possível questionar o porquê você deve ouvir um homem de vestido ou de paletó, talvez de túnica ou de roupas antigas, não importa. Ele possui símbolos, adereços e coisas sem sentido, falando um punhado de coisas também sem sentido, falando um punhado de coisas também sem sentido algum e tentando te convencer de que aquilo que ele diz é verdade absoluta, inclusive com base não apenas no dogma bíblico, mas também na tradição desta ou daquela religião. É possível a você entender que tais dogmas e ordenanças, já na época em que os respectivos livros sagrados, ou pelo menos na época em que tais ordenanças, conselhos e orientações começaram a ser propagadas, tais questões já não faziam sentido algum, já eram retrógradas, a não ser pelo efeito de tornar um povo específico de uma crença também específica diferente do seu vizinho e de seus opositores. O que é apresentado inicialmente como uma tentativa de Deus se comunicar com seu povo e ensinar os seus caminhos, alguns de nós sabemos que trata-se, na verdade, de uma tentativa de que o povo em questão se sobressaia dos demais, agindo como se fossem
povos especiais, com privilégios a mais do que os outros povos. Eu lembrei da palavra ufania. Você sabe o que é ufania? Eu digo a você, se você já sabe, por favor, relembre comigo. A qualidade de ufano, desvanecimento, vanglória, soberba, vem da palavra ufano. Essas pessoas tentam também dar explicações a coisas que a ciência já tratou de explicar. Você precisa entender isso. Venha comigo, raciocine comigo. Um Deus antigo que se autoafirma como o Deus de ontem, de hoje e o que sempre será, entra em contradição quando a gente descobre que ele tem a sua própria idade, por exemplo. Você duvida? Vamos lá. O Israel pré-exílio. O exílio ocorreu entre os anos 586 antes da Era Comum e 538. Como seus vizinhos eram politeístas, sendo que o monoteísmo israelita foi resultado de circunstâncias históricas e únicas. O Deus original de Israel era El. No início do período tribal, cada tribo teria seu próprio Deus patrono. Quando a realeza emergiu, o Estado promoveu Javé como o Deus nacional de Israel, supremo sobre os outros deuses, e gradualmente Javé absorveu todos os traços positivos dos outros deuses e deusas do panteão judaico. Javé e El fundiram-se em centros religiosos como Siquém, Siló e Jerusalém, com o nome de El tornando-se um termo genérico para Deus, e Javé, o Deus nacional, apropriando-se de muitos dos títulos e características do Deus Supremo mais antigo, como El Shaddai, Todo-Poderoso, e Elion, Altíssimo. Considerar crenças e dogmas antigos como verdadeiros apenas pelo critério da antiguidade é um verdadeiro tiro no pé. Religiões como o zoroastrismo, com a antiquíssima epopeia de Gilgamesh, seriam verdadeiríssimas, pois datam de alguns milhares de anos antes do judaísmo primitivo. E mais, falando assim, eu até me sinto tentado a comparar com as histórias conhecidamente fictícias, mas que são datadas de algumas centenas ou até milhares de anos. Vale lembrar que alguns elementos do cristianismo utilizam uma forte inspiração de outras religiões, como as antigas religiões egípcias e greco-romanas, sobre ser aceito por muitos e logo ser verdade. Os profetas, pastores, missionários arrebanham para si uma verdadeira legião de seguidores. Falsos cristos, como o nosso Henri Cristo e outros tantos espalhados pelo mundo afora, também têm lá os seus servos. Muitas pessoas seguem. Há religiões, inclusive, com muito mais adeptos em nações orientais, por exemplo. Isso fora o sincretismo religioso, que mistura diversas crenças e ressignifica elementos próprios de outras tantas religiões. Meu amigo, ditadores, líderes maldosos, guerrilheiros e religiosos picaretas, quer pessoal ou virtualmente, acumulam diversos simpatizantes e defensores de suas ideias. E, finalmente, você vai dizer: as palavras de fé que os representantes de minha religião trazem me fortalecem demais e me trazem esperança. Oh, meu amigo e minha amiga, você já é um adulto, sim? Deixou de crer em Papai Noel? Fala sério. Deixou de crer em Coelhinho da Páscoa? E em Fada do Dente? Não seria interessante se gnomos existissem? E os super-heróis da Marvel, da Disney, da DC Comics? Quando você vai ao cinema para assistir a um filme de ficção, será que você não consegue estabelecer um critério de razoabilidade, a qual te faz entender o roteiro, a história que ali é contada do ponto de vista ficcional? Será? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu preciso ser didático aqui, infelizmente. Eu não queria ter que desenhar para que você entendesse, mas lá vai. A religião, ela faz com que você se torne
um espectador ativo de suas narrativas. Isso mesmo. É como se você visse no filme do Homem-Aranha ele fazer piruetas nos ares, segurando em uma teia que ele mesmo fabricou, já que ele tem uma condição de ser metade homem, metade aranha. E você, que é fruto da concepção humana e tem uma natureza 100% humana, decide saltar prédios e precipícios achando que da sua mão vai sair teias, e você agora detém uma força e habilidades fenomenais, porque você acreditou que o Homem-Aranha é real. Pode um negócio desse? Olha só, gente. A religião trata de explicações absurdas para questões triviais e explicações ainda mais grotescas para questões que ainda hoje afligem a humanidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu, Denilson Douglas, lhe desse a oportunidade de sua vida para voltar a ser jovem, de repente você tem 30, 40, 50 anos ou mais. Através do meu elixir da juventude, agora você pode tornar-se jovem de novo. Você acreditaria em mim? E se por um acaso eu escrevesse sobre esse tal elixir da juventude em um livro, onde no mesmo eu descreveria a fórmula do elixir, o escondendo muito bem para que a posteridade mais tarde tivesse acesso à fórmula desse tal elixir. Eu disse através do tal livro que a fórmula me teria sido confiada nada mais nada menos pelo próprio Deus. Se você vivesse no futuro, quando a fórmula fosse então encontrada, você acreditaria na veracidade dos meus escritos? Pois seria muito decepcionante se alguém tentasse reproduzir a receita e descobrisse que tudo não passava de escritos mentirosos. Pois bem, quantos mortos você ressuscitou hoje? Quantos enfermos você curou? Já andou por cima das águas em algum momento da sua vida? Registrou essas proezas que você fez, baseando-se em um livro que sequer foi escrito para você ou para o seu tempo? Assim fica difícil, não é mesmo, meu amigo? Até mais, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Tchau, pessoal.